Isaías ele viveu em Jerusalém e profetizou para o Reino do Sul, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, e ele tinha acesso direto aos reis de Judá. Na primeira parte do livro, Isaías ele vai fazer uma denúncia contra o pecado do povo e o julgamento de Deus que ia vir para a nação de Judá, do sul de Israel. E na segunda parte do livro, Isaías ele fala sobre a consolação e a futura restauração de Judá. Porque desde os tempos antigos, quando alguém é exortado acerca do seu pecado e se arrepende, Deus ele promete restauração para essa pessoa. E Deus estava prometendo também, através da vida de Isaías, restauração para o povo de Judá. E o capítulo 55 está nessa segunda parte do livro. Judá, ele ia ser castigado por desobedecer a Deus, ele ia para o exílio, mas Deus iria preservar parte do povo. E Isaías usa muitas figuras de linguagem para mostrar como que ia ser essa história de Israel. Mesmo que Isaías profetize diretamente para Judá, a gente pode aprender sobre quem é Deus e como Deus age na nossa vida hoje. E a gente vai aprender mais sobre Deus aqui no capítulo 55, como Deus trabalha, e a gente vai ver que Deus ele nos dá a disposição à salvação. Esse texto ele tem um paralelo com João 4, onde Jesus fala para aquela mulher que já foi viúva algumas vezes, teve outros maridos, e ela fala sobre a água que ela estava pegando ali, e Jesus fala sobre a água aqui da vida eterna. Isaías a gente pode ler junto com esse capítulo. Então vamos começar ali no versículo 1. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim, Isaías 55, 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Então Deus aqui, ele está falando como se fosse um vendedor de água. Ele fala, venham e compram dessa água. Mas esse é um convite para quem não tem dinheiro. Esse é um convite que para você recebê-lo, você não precisa dar R$1. E por que eu coloquei como o tema aqui dessa pregação, vende-se vinho e leite, mas você vê ali que o valor é 0,0. Jesus, Deus, ele vai falar, através da vida de Isaías, sobre um convite para quem se sente necessitado, mas sabe que não pode pagar por ele. Ele fala para as pessoas, venham e comprarem dele, exatamente dele, vinho e leite. Mas a gente pode receber esse convite de duas formas. Tem aquele homem natural que ainda não crê em Cristo, ou que não entendeu completamente o Evangelho, e ele não sente essa necessidade de ir até Deus. Ele pode até saber que o relacionamento entre ele e Deus precisa melhorar, mas ele acha que está tudo bem, não faz nada para mudar isso, acha que ele por si só pode resolver todas as questões da vida dele. Mas a gente vê que em Romanos 8:8, a Bíblia fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então tem o homem natural, que ouve esse convite de Deus, mas também tem o homem espiritual, que a Bíblia vai falar que é sobre aquela pessoa que ela anda sendo guiada pelo Espírito de Deus. E essa pessoa que anda guiada pelo Espírito, ela admite que tem sede de Deus, ela admite que precisa de Deus na vida dela, e quanto mais ela busca conhecer a Deus, mais ela se sente um necessitado, um sedento, alguém que precisa de Deus para satisfazer todas as suas necessidades. E tem também aquela pessoa que ela ouviu o Evangelho, mas ela entendeu o Evangelho errado, e ela acha que precisa conquistar essa salvação, que precisa fazer coisas, que precisa pagar por coisas, que ela só vai receber a salvação de Deus se ela tiver uma vida impecável, que se ela pecar, ela pode perder a salvação que vem de Deus. Então vamos tentar receber esse convite de Deus como aquela pessoa que é guiada pelo Espírito Santo e que entende que não pode pagar pelo que recebe de Deus, porque Deus ele é uma pessoa que dá de graça a salvação. O primeiro elemento que aparece nesse versículo é sobre o vinho. Olha aqui no final do versículo 1, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Eu posso ver que aqui nesse capítulo a gente tem
um convite de Deus para quem é sedento. E o primeiro convite é um convite à alegria. Deus fala: venham e comprem vinho. Hoje em dia, aqui na nossa cultura, a gente não associa vinho à alegria, a gente associa a uma bebida, mas antigamente era algo muito associado à alegria. E a gente sabe que Deus, através de Jesus, Ele fez o primeiro milagre dele, que está registrado na Bíblia, que foi transformar água em vinho. Não foi fazer algo essencial, foi fazer algo relacionado à alegria. Jesus estava num casamento, Ele não estava no templo, Ele estava numa festa, Ele estava num momento de relacionamento com as pessoas, associado à celebração, à alegria, e Ele transformou a água em vinho. Com isso, a gente aprende que Deus, Ele é um Deus que é simpático à nossa necessidade de ter prazeres, de ter alegria. Deus, Ele não é um Deus que aniquila os prazeres. Ele é um Deus que pode nos dar a verdadeira alegria, que não depende de coisas pecaminosas. Então, a gente não precisa ir para a balada e fazer coisas erradas para se sentir feliz. A gente não precisa encher a cara para se sentir alegre. A gente não precisa se esquecer dos nossos problemas para conseguir ter um pouco de alívio. Mas, se a gente tem a nossa satisfação em Deus, a gente tem a verdadeira alegria. E também, a gente pode lembrar que a nossa alegria é um testemunho para o mundo. Se uma pessoa que não é cristã vê alguém que se diz crente e satisfeito em Deus, só lamentando e falando: mas eu não posso fazer isso porque é pecado, eu não posso fazer aquilo que é pecado, eu não tenho nada que eu possa fazer assim para me alegrar, essa pessoa não vai querer conhecer a Deus. Mas se você realmente mostra, através da sua vida, que Deus é um Deus que nos dá plena satisfação e que nos dá verdadeira alegria, isso serve de testemunho para outras pessoas. E Deus, Ele lembra o jovem que ele tem que se alegrar. A gente vê ali em Eclesiastes que ele fala: alegre-te da tua mocidade. Mas Ele lembra que de tudo que a gente fizer, a gente vai ter que prestar contas. Então Deus, Ele nos dá um convite à verdadeira alegria. Eu lembro quando fui para Peniel, eu saí da casa dos meus pais, fui para lá, tinha o sustento da igreja, também de outros irmãos, mas eu estava só esperando que eu tivesse o básico, para pagar a mensalidade, poder ir no mercado de vez em quando, comprar as coisas de higiene, porque a escola já dava junto com a mensalidade ou alimentação, e pagar a internet. E quando chegou lá, eu viajei como se eu nunca tivesse viajado na minha vida inteira. Porque muitas pessoas de outras igrejas chamavam os alunos de Peniel para fazer desafios missionários nas suas igrejas e custeavam a nossa ida. E também para fazer uma peça que os alunos fazem sobre o clamor de um indígena que pedia por missionários na terra dele. E daí, como eu estava viajando ali, eu estava morando ali em Peniel, e era o meu primeiro, mas também último ano ali, e os alunos do último ano de Peniel tinham esse privilégio de poder ir para as igrejas. Então, igreja de Curitiba nos chamou, igreja de Petrópolis nos chamou, e daí, só de visitar as igrejas, a gente passava por lugares muito legais. O professor que dirigia a van foi levar a gente para o Rio de Janeiro, aí na volta ele falou assim: vou dar uma paradinha aqui na praia. E eu nunca tinha ido para o Rio. Nossa, que da hora! Enquanto eu estava na minha casa, não viajava tanto assim como quando eu fui para Peniel. E tudo pago pelos irmãos da igreja que custeavam a nossa ida, né? E eu fiquei muito grata a Deus, pensando: eu vim só para estudar, mas Deus, Ele cuidou também desse aspecto da alegria. Não só do sustento, mas Deus também nos proporcionou momentos muito, muito bons ali. E Deus também fala para a gente vir e comprar, além de vinho, leite. Esse é um convite ao sustento, porque leite é o essencial ali que a pessoa precisa no começo da sua vida. Deus, Ele sabe do que a gente precisa. E Ele promete nos dar, a quem se achega para Ele, a alegria e também o sustento. A gente lembra do povo de Israel no deserto. Deus mandou o maná para eles, que era o que aquele povo precisava mesmo para ser sustentado. E o maná era uma prova do sustento de Deus. E também em Mateus 6, tem aquele famoso verso onde Jesus, Ele está ensinando muitas pessoas na montanha, e Ele disse: olhe para as aves do céu, olhe para as flores do campo. As aves, elas não precisam sair correndo atrás daquilo que elas precisam. Os lírios do campo, eles não fazem nada, e mesmo assim Deus sustenta eles. Deus sustenta as aves, Deus veste as flores do campo, e como Deus não
não sustentaria os próprios filhos dele. A gente lembra nesse texto de Jesus, ali no Sermão do Monte, como Deus ele nos promete dar também aquilo que a gente precisa. E quando Jesus ensina os discípulos dele a orar, ele nos ensina a orar falando, pedindo a Deus o pão de cada dia. Reconhecendo que até o pão que a gente come vem de Deus. Todo o nosso sustento vem de Deus e por isso a gente é grato a Deus. Mas qual que é a diferença entre um cristão e um não cristão, quando ambos recebem o pão de cada dia e quando ambos se sentem satisfeitos? É que esse texto sobre Isaías não fala sobre algo material, mas sobre a satisfação e o sustento espiritual. Quem está em Deus busca esse leite, esse vinho que Deus dá. É uma pessoa que busca o sustento de Deus e se sente satisfeito em toda a vida dela. É uma pessoa que realmente bebeu da água da vida e nunca mais volta a ter sede. Nunca mais precisa procurar no mundo alguma satisfação ou algo para preencher a sua alma. E se você gasta tempo e recurso em algo para preencher a sua alma, você pode fazer isso o resto da vida, mas de forma inútil. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é só quando a gente está em comunhão com esse Deus que a gente se sente plenamente satisfeito e perfeitamente criado. E por mais que tenham dificuldades nas nossas vidas, por mais que a gente sinta falta de algumas coisas que a gente queria ter, a gente ainda assim vai ter a alegria plena em Deus. E no versículo 2 de Isaías, ele diz assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deus primeiro ele falou, venham e comprem, e depois ele fala, por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Ele quer dizer que, embora Deus nos dê alegria e sustento, não é nossa tarefa viver correndo atrás dessas coisas e gastar todo o nosso tempo, todo o nosso recurso, toda a nossa inteligência em coisas que não são essenciais, que não preenchem a alma. Isso é como correr atrás do vento, é como correr atrás de coisas sem significado. Vamos ler Eclesiastes capítulo 2, no versículo 4. Eclesiastes 2:4, a gente vê Salomão, no final da vida dele, falando, olhando para trás de como foi a vida dele e fazendo uma recapitulação de tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele viveu. A partir do versículo 4, Eclesiastes 2 diz assim: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Presta atenção ao versículo 10. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Eu tentei fazer uma versão atual disso para os nossos dias, pensando em toda essa riqueza e todas essas coisas que Salomão conseguiu usufruir, mas pensando no nosso dia hoje, aqui no século 21. E seria alguém que falasse mais ou menos assim: eu me esforcei demais, me formei numa boa faculdade, tive uma casa grande, não economizei dinheiro para cuidar da aparência, saí todo final de semana com os meus amigos, viajei o ano todo, tive muitos seguidores na internet, comprei tudo que estava na moda,
Aí vem o versículo 11. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz assim: Eclesiastes 12, 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Salomão, ele viveu muitas coisas e pôde ter muitas riquezas, mas ele fala que tudo que ele viveu na vida dele, nada se compara como temer a Deus. O mais importante de tudo é temer ao Senhor. E a gente aprende aqui em Isaías 55, no versículo 2, que embora Deus nos dê tudo isso, a gente não precisa ficar correndo atrás da alegria. Se você ouvir a voz de Deus e andar nos caminhos do Senhor, Ele vai te providenciar tudo. O que é essencial e o que não é essencial. O final do versículo 2 diz que a nossa alma se deliciará. A versão ACF fala que a sua alma se deliciará nas gorduras. Isso quer dizer que é a parte mais apreciada da carne. Acho que Isaías não estava numa dieta aqui, então ele falava, você vai comer a gordura da carne, a parte mais saborosa. E algumas versões falam da mais fina refeição. Quando a gente escuta ao Senhor, a gente vai se deliciar com a mais fina refeição. Mateus 6:33 diz para a gente buscar primeiro ao reino de Deus e a sua justiça. Busque primeiro isso e as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus, ele sabe qual é a nossa necessidade. Deus, ele sabe o que nos dá alegria. Deus, ele sabe o que a gente quer porque a gente precisa mesmo e o que a gente quer só porque a gente quer rir um pouco, descansar um pouco. Busque primeiro o reino de Deus e o que você precisar, ele vai acrescentar na sua vida. E a gente pode pegar esse versículo para refletir um pouco. Onde a gente tem gastado o nosso tempo? Onde a gente tem gastado os nossos recursos? Onde a gente tem gastado tudo aquilo que a gente tem, onde a gente tem se esforçado para aprender? Qual é o tipo a área da inteligência que você mais admira? É a área científica? Você admira mais um cientista? Você admira mais os professores? Você admira mais alguém que consegue ganhar dinheiro na internet? Ou você admira mais uma pessoa que é piedosa e que anda nos caminhos do Senhor? Qual que tem sido a nossa prioridade? E você estaria satisfeito em Deus, mesmo que perdesse tudo aquilo que você tem na sua vida hoje? Se acontecer de perder o emprego, de perder todo o sustento do dia para a noite, perder a sua casa, o seu carro, ter só ali o arroz e feijão, só o básico mesmo, você ainda assim estaria alegre e satisfeito no Senhor? Deus, ele nos dá condições para receber esse convite à alegria e ao sustento. A primeira condição, ela está no versículo 3. Acho que travou aqui o slide. Pode passar o próximo, por favor? No versículo 3, diz assim: deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. A primeira condição para receber esse convite de Deus, a alegria e ao sustento, é ouvir a voz de Deus. É dar atenção para aquilo que Deus diz. A voz de Deus é o nosso banquete. É a água que mata a nossa sede. É o que nos satisfaz por completo. Só a voz de Deus traz verdadeira vida para a gente. E onde a gente ouve a voz de Deus? É através da Bíblia, do registro da palavra de Deus escrita. Quando a gente medita nela, quando a gente tem um tempo de qualidade para ler a Bíblia, para conversar com o Senhor, para orar, para entender o que Ele quer falar na nossa vida. Também quando a gente dá essa prioridade para vir nos cultos, para ouvir outras pessoas também compartilhando a palavra de Deus através da Bíblia. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente pode receber esse convite à alegria e ao sustento.
A segunda parte do versículo 3 diz: farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. O filho de Davi, o descendente de Davi, que foi Jesus, ele herdou todas as promessas que foram feitas a Davi. E Jesus é a figura mais clara de que Deus é sensível a todas as necessidades humanas. Jesus, ele sabe o que é ter sede, como ele falou para aquela mulher junto ao poço: eu tenho sede. E ele sabe o que é precisar de descanso. Em Marcos 6, a gente vê quando Jesus está trabalhando, ele está atarefado, está cuidando das pessoas, ensinando ali, e a família dele percebe que ele precisa mesmo descansar. Ou quando Jesus entra num barco, vai para o meio do mar com os discípulos pescar, e ele dorme. Jesus dorme. Ele foi uma pessoa que realmente é sensível às necessidades das pessoas. Ele sabe o que é ter sede, sabe o que é ter fome, sabe o que é precisar de descanso. Ele é simpático às necessidades físicas que a gente tem e também ao nosso desejo de ter prazer. E Jesus é quem nos sustenta, tanto nas necessidades quanto nos prazeres. O versículo 4 diz assim: vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e as nações que não conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. A tarefa que Deus deu para Israel é que Israel fosse uma luz para os gentios, para aquelas pessoas que não moravam ali em Israel. E a tarefa da igreja hoje também é anunciar a salvação de Deus para todos os povos. Jesus, quando ele estava indo para o céu, a última coisa que ele falou era para a gente ser uma luz e para a gente espalhar o evangelho dele por todos os lugares. Ele falou: vocês vão ser minhas testemunhas, depois que receberem o Espírito, e vão testemunhar de mim em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. A gente tem hoje essa tarefa de testemunhar sobre Deus para outras pessoas. Deus, ele nos sustenta e nos abençoa também para que a gente seja uma bênção para os outros. A gente pode parar um pouco para pensar: o que eu tenho feito para tornar Deus conhecido? O que você tem feito no seu trabalho? O que você tem feito na sua escola? O que você tem feito no meio dos seus parentes para tornar Deus conhecido? E isso é o melhor que a gente pode fazer? Ou tem ainda mais a ser feito para tornar Deus conhecido? O versículo 6 vai falar sobre a segunda condição de receber o convite do Senhor, que é buscar ao Senhor. O versículo 6 disse assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele ainda está perto. E buscar o Senhor envolve tudo isso que a gente já aprendeu e já leu, sobre ir a Ele e procurar nele o sustento e também a alegria. O versículo 7 vai falar sobre a terceira condição, que é converter-se ao Senhor. Diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então, não importa quão pecador alguém tenha sido, quanta coisa ruim uma pessoa tenha feito, há perdão de Deus para ela, se ela se arrepender e ter fé que o sacrifício de Cristo foi suficiente para perdoar. Converter ao Senhor, que é essa condição, é abandonar o pecado e passar a buscar o Senhor. E Deus, ele perdoa quem se sente arrependido, quem abandona o pecado. Versículo 8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Essa palavra pois, que inicia o versículo 8, ela completa a ideia do verso anterior. A gente deve buscar o Senhor, porque os pensamentos dele e os caminhos dele são muito maiores e muito melhores do que os nossos. Viver uma vida dependente do Senhor vai fazer a gente usufruir de muito mais coisa do que se a gente planejasse a nossa vida e vivesse por nós mesmos, achando que somos independentes de Deus e que a gente é suficiente para nós mesmos. Deus, ele sabe o que vai acontecer amanhã, ele sabe o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, e ele promete dar um caminho certo para quem anda com ele, não um caminho cheio de dúvidas. Quem vive confiando em Deus pode viver sem medo do amanhã, porque Deus é quem sabe o que vai acontecer e quem nos abençoa.
Isso não significa que a gente sempre vai saber o que fazer amanhã. Porque eu confio em Deus, então eu já estou com todos os meus planos decididos. Não, isso significa que quando a gente anda junto com Deus, a gente vive um caminho certo e sabendo que Deus ele vai nos dar sabedoria para tomar a decisão que a gente precisa tomar. Significa, eu sei que Deus vai me guiar para tomar a decisão certa amanhã, se Ele for o centro da minha vida. Como o Matheus falou, a gente está nessa segunda metade do ano, escolhendo para onde a gente vai trabalhar. Agora que a gente já terminou o treinamento missionário, a gente está escolhendo, tendo algumas reuniões com a liderança das novas tribos, com alguns missionários na aldeia. E é uma decisão muito importante, porque aonde a gente vai morar e onde a gente vai construir nossa casa, vai definir, no mínimo, os nossos próximos 10 anos. E daí a gente pode, não que às vezes a gente não tenha dúvida e insegurança, eu fico, será que é isso mesmo? Mas não podia um anjo vir do céu com um bilhetinho assim, escrito o nome da aldeia? Mas isso é também uma lição para mim, que eu tenho que confiar em Deus, ter certeza de que Deus vai nos guiar para tomar a decisão certa, se a gente está nos caminhos dele. E a gente tem aqui no final do capítulo 25, os resultados de receber esse convite de Deus. O primeiro resultado, quando a gente recebe o vinho e o leite de Deus, é que a gente vive com alegria e paz. Versículo 12 diz assim: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em cântico diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. De forma poética, Isaías está mostrando que quem decide em Deus é como uma pessoa que olha para o cenário à sua volta de forma otimista e vê como se a natureza estivesse batendo palma para elas. É uma pessoa que está completamente em paz com a sua vida, celebrando a Deus, porque recebe alegria e paz diretamente de Deus. E o versículo 13 vai falar sobre o segundo resultado de receber esse convite do Senhor, que é renovo. É algo transformado novamente, como se fosse novo. Versículo 13 diz assim: no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. É como se a sua vida deixasse de ser um deserto para ser como um bom jardim. Como se algo que era um espinho começa a ser uma flor bonita, algo bom. Quem recebe a alegria e o sustento do Senhor vive em alegria, em paz e em renovo. O versículo 10, que a gente pulou, ele diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela sempre cumpre um objetivo. Esse objetivo pode ser de salvar alguém, quando a pessoa ouve quem é Deus e começa a crer em Deus, ou esse objetivo pode ser de denunciar alguém, trazer pecado e julgamento a essa pessoa. Por isso a gente tem que falar de Deus e pregar a palavra de Deus para quem quer que seja, e não ficar ansioso pelo resultado, achando que se a pessoa não se converteu, é porque a gente foi infeliz na nossa anunciação do Evangelho. Se você falar a palavra de Deus clara para uma pessoa, ela entende, e você é fiel ao que está escrito na palavra de Deus. É nesse contexto que Isaías diz: a palavra de Deus ela não volta vazia. Ou ela vai trazer para essa pessoa bênçãos e salvação, se essa pessoa crê em Deus, ou também não vai ser inútil a pregação do Evangelho, porque essa pessoa ela vai conhecer a Deus e ela vai ser colocada diante do pecado dela, mas ela também vai se tornar indesculpável. A gente não pode garantir que todas as pessoas se salvem quando ouvem o Evangelho. Esse é o nosso desejo,
que quando a gente prega assim, todo mundo se arrepende na hora, todo mundo aceita Deus e muda de vida, mas a gente sabe que a palavra de Deus ela pode trazer salvação ou também julgamento. Então, seja uma testemunha de Deus, onde você estiver, porque essa é a nossa tarefa. Agora, a tarefa de convencer alguém do pecado pertence só ao Espírito Santo. Eu estava pensando em como terminar essa mensagem falando sobre Jesus. Tinha um professor meu no seminário que falava, toda a mensagem sua da Bíblia, a gente tem que perguntar, cadê Jesus aqui? E na teologia tem algo que se chama foco redentor das Escrituras. Toda a Bíblia, ela vai falar sobre Deus. E a gente sabe que a revelação maior de Deus é quando ele veio em carne e osso, quando ele veio através da pessoa de Jesus. E esse foco redentor das Escrituras, ele pode ser profético, porque ele fala sobre um Jesus que vai vir. As pessoas que falaram antes falaram sobre um Jesus, sobre um Salvador que iria vir. Ele pode ser reflexivo, fala sobre o que Jesus fez, sobre o ministério de Jesus, é igual ao ministério de Jesus, como, por exemplo, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, fala do que Jesus estava fazendo. Ou pode ser algo resultante da obra de Cristo, como a gente vê principalmente nas epístolas, falando por que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, a gente tem paz com Deus, a gente tem perdão, a gente tem reconciliação. Tem essa parte da Bíblia que ela fala sobre o resultado da obra de Cristo. E Isaías 55, apesar dele estar falando 600 anos antes de Jesus vir ao mundo, é algo resultante da obra de Cristo. Porque quem está em Cristo hoje, e quem acreditava também na promessa de Deus no Antigo Testamento, ele tem tudo o que é necessário para viver. Ele tem verdadeira alegria e ele tem o pleno sustento. Ambas essas coisas, a alegria e o sustento, fazem parte da salvação. Deus, ele não veio só para nos dar a salvação e quando a gente morrer, a gente vai para o céu, mas aqui na nossa vida, na terra, a gente está abandonado à própria sorte. Quem hoje anda com Cristo tem alegria e tem todo o sustento que precisa nele, tem plena satisfação. E a gente vai orar agora. Eu quero aproveitar esse tempo de oração e propor a você que confesse a Deus se você tem gastado tempo demais, correndo atrás de coisas sem valor espiritual, tem gastado recursos demais nisso também. E não quer dizer que viajar é pecado, que planejar comprar algo melhor é pecado, que você comprar um doce ao invés de comprar um pão é pecado. Não, não é isso, mas é sobre as nossas prioridades. É sobre não achar que a sua alegria depende das coisas terrenas, mas somente de Deus. E que você possa falar com Deus agora, se você tem corrido atrás daquilo que não é pão, como diz o versículo 2 de Isaías, gastado tempo naquilo que não vale a pena e gastado dinheiro com aquilo que não é pão. E peça também ajuda para Deus para ser sensível à voz dEle, para entender o que Ele quer nos dizer todos os dias e para usufruir das bênçãos que Deus dá, para usufruir da verdadeira alegria, de paz e de renovo, que é o resultado e os benefícios de quem recebe esse convite de Deus. Vamos orar? Senhor, a gente te agradece pelo que o Senhor tem nos ensinado. Te agradeço pelo que o Senhor tem falado comigo também, através desse texto de Isaías. E nós te agradecemos porque o Senhor sempre nos dá mais uma chance de ouvir a Tua voz e da gente se converter e abandonar o pecado. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê esse vinho e esse leite, que de forma espiritual é a alegria verdadeira e o sustento completo que vem do Senhor, que a gente possa reconhecer que a salvação e tudo que está incluso na salvação vem somente do Senhor e a gente não pode pagar por isso, a gente não tem como conquistar isso pelas nossas obras, mas somente pela obra de Cristo. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Jesus que nos deu tudo isso
E eu te peço que o Senhor nos ajude cada um de nós a ouvir a sua voz, a buscar o Senhor, a se converter dos nossos pecados, que todo dia o seu Espírito Santo esteja falando no nosso coração, nos dando arrependimento quando a gente erra e nos mostrando o caminho para viver uma vida que te agrada e que a gente possa usufruir dessa alegria, dessa paz e desse renovo que só o Senhor nos dá. Que a nossa vida possa ser um testemunho para as pessoas de como o Senhor nos dá sustento e nos dá alegria. Eu te peço que a gente possa usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós nessa vida, mas também sabendo que buscar alegria, buscar com os nossos recursos, nossa alegria não é prioridade, que a prioridade é buscar o Senhor e saber que todas as outras coisas vão ser acrescentadas à nossa vida. Eu te peço que a gente possa sempre lembrar da sua palavra e com humildade ser exortados e edificados por ela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.